Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com a série do vídeo A Verdade em 7 Minutos. A pergunta hoje é, foi a profetisa adventista inspirada por Deus? Vamos lá, querido Deus e eterno Pai, estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos pela morte do seu Filho Jesus, estende as tuas mãos sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre aqueles, ó Deus, que estão necessitando da graça e de aceitar Jesus. Estende a mão sobre a nossa nação, para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom, pergunta é, foi a profetisa adventista inspirada por Deus? Eu estou trazendo esse assunto porque teve um comentário aqui, em um dos vídeos, em que a pessoa disse que eu estava confundindo inspiração com canonicidade. Talvez ele não saiba, mas eu vou falar aqui para aqueles que irão assistir, que eu tenho formação acadêmica, sou bacharel em teologia e sou pós-graduado em Novo Testamento. E minha área de estudo foi justamente crítica textual e cânon das escrituras. E diga-se de passagem, aqui vou deixar o material de estudo que eu utilizei, dentre eles está um produzido por um adventista, o Wilson Parolski, que é um excelente e respeitado acadêmico na área de cânon e crítica textual. Dito isso, vamos lá. Bom, a palavra inspiração, ela aparece uma única vez nas Escrituras. Está lá em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então aqui está a palavra inspirar. Sobre esta palavra, vamos ver aqui um léxico de Johannes e Nida, que diz o seguinte, vou ler na íntegra, ipsis literi. O termo em grego é theopneustos, que diz o seguinte, relativo a uma comunicação que foi inspirada por Deus, divinamente inspirada. Passas, grafia, theopneustos, cai e assim sucessivamente. Que quer dizer que toda a escritura foi divinamente inspirada ou inspirada por Deus. Aí diz assim, em um bom número de línguas é difícil encontrar um termo adequado para traduzir inspirado. Em alguns casos, escritura inspirada por Deus pode ser expressa em termos de escritura cujo escritor foi influenciado por Deus ou guiado por Deus. Ele termina dizendo que é importante, porém, que se evite um termo que significa unicamente ditado por Deus, que é a teoria do ditado que foi rejeitada. A gente entende que as faculdades foram preservadas. Estou aqui também com o livro O Cânon das Escrituras, de F.F. Bruce. Quando ele fala sobre os critérios para avaliação do cânon, ou critérios de canonicidade, dentre eles, um deles é inspiração. E olha o que é que ele fala aqui. Por muitos séculos, a inspiração e a canonicidade estiveram intimamente ligadas no pensamento cristão. Crê-se que obras foram incluídas no cânon porque eram inspiradas. Uma obra era reconhecida como inspirada porque estava no cânon. Observe que a coisa está intimamente ligada. Quanto disso acontecia realmente na igreja primitiva? Ele faz a pergunta. Aí ele diz, uma famosa erudita da história antiga do cânon disse que a apostolicidade era o principal indicador de canonicidade para o Ocidente e inspiração para o Oriente. Mas não em um sentido mutuamente exclusivo, uma vez que, no Ocidente, a apostolicidade incluía, em certa medida, inspiração, ao passo que, no Oriente, a apostolicidade era uma característica concomitante da inspiração. Bom, até aqui o que foi dito, o que é que eu estou falando aqui? É que, segundo as Escrituras, o termo que foi utilizado e os eruditos da área, fica claro, e não há dúvida sobre isso, que o cânon ele é precedido pela inspiração. Não tem como um livro ser canônico se anteriormente ele não houvera sido inspirado por Deus para que o tal seja canônico. Então a inspiração ela precede, ela vem antes. E é interessante porque esse termo é exclusivamente utilizado aqui no Novo Testamento para falar das escrituras, e essas que têm íntima relação com a nossa salvação. É algo que Deus nos deu que influencia na nossa vida espiritual. E quando nós falamos que alguém é inspirado por Deus, estamos utilizando de uma ferramenta, de um termo que
era usado exclusivamente para as escrituras. De modo que quando eu falo que uma profetisa ela foi inspirada por Deus, eu não estou falando sobre algo corriqueiro de uso comum. O que eles estão querendo falar na realidade, os adventistas, é que esta mulher ela foi inspirada tanto quanto foram aqueles profetas das escrituras. De modo que se houvesse possibilidade dela viver no período dos profetas, os escritos dela estariam nas escrituras. Então a ideia, apesar de que há aqui um argumento falacioso de que entende que ela foi inspirada, mas que ela não é canônica, isso não é verdade. A inspiração precede. E aqui tem um problema seríssimo, porque se ela foi inspirada por Deus, tudo o que ela diz é real, é verdadeiro, não pode errar. E é assim que eles acreditam realmente. É simples, chega para um pastor adventista e diz para ele que você não acredita que Ellen G. White foi inspirada e que ela tem inúmeros erros nos seus escritos. E você vai ver a reação desse pastor. Por quê? Porque a crença é essa mesmo, tanto naquilo que diz respeito às escrituras, aquilo que ela escreveu de interpretação com relação às escrituras, como aquilo que ela escreveu que não tem relação direta com as escrituras. Para eles, tudo foi verdade, tudo foi inspirado por Deus. As revelações que ela recebe, as viagens que ela faz e coisa do tipo. Então, a inspiração que eles entendem de Ellen White é uma inspiração que está no mesmo nível. Aliás, eles comparam com Asaf. Mas isso não pode, gente. Não tem como. Deus, ele fecha o cânon. É a inspiração de Deus para aqueles escritos que estão relacionados com a nossa vida já foi concluído. Então não tem como mais isso acontecer. E aqui eu não estou falando sobre as obras dela, porque quando eu comecei a minha faculdade de teologia, um presbítero que está estudando comigo me indicou um livro dela chamado O Desejado de Todas as Nações, e eu li este livro e naquela parte em que ela fala sobre o testemunho da natureza com relação ao seu Criador que estava na cruz, aquilo é muito forte. Tá, mas dizer que aquilo é muito forte e que é algo assim muito profundo, até dizer que ela foi inspirada por Deus a escrever isso aqui está numa distância imensurável. Então ela não foi inspirada por Deus. Os adventistas eles são enganados com relação a isso aí. É uma mulher que tem tantas quantas falhas outros escritores tiveram e tem tantas quantas outras profundidades nos seus escritos como outros estiveram. E, em suma, não foi inspirada. Aqueles que dizem que cânon, inspiração, uma coisa não tem relação com... Não, é o que eles falam, mas isso não é verdade, não é assim que eles pensam. Amém? Então, não foi e acabou. Amém.